Fala galera, aqui é Dr. João Mendes. Eu sou o Dr. Douglas Pupo. E vocês estão no Físio Sem Limites. Hoje vocês estão aqui mais uma vez, vendo só o meu rostinho, o rostinho do Douglas, porque o professor Ricardo não pôde vir, tá com alguns probleminhas lá na casa dele, mas tá tudo bem, tá todo mundo com a saúde em dia, mas ele acabou não vindo. Então por isso que nesse episódio e talvez em alguns anteriores, vocês não viram o Ricardo, tá bom? Mas ele fala da vida dele toda hora, né? Ele joga lá no story o que tá acontecendo, vocês devem até saber o que tá havendo por lá. Bom, mas antes de tudo, eu quero passar 2 recadinhos pra vocês aqui, que vocês já sabem, já estão carecas de saber. Eu sempre faço esse trocadilho com o Ricardo, mas na verdade, posso aproveitar com você. Boa! Caraca, gostei. Porque o Ivan já está careca de saber. Vamos lá, primeiro recado. Todos os nossos cursos, a pós-graduação, todos os nossos entregáveis estão aqui na descrição, seja do YouTube, seja do Spotify. É só clicar no link que você vai ter acesso a todos. Na verdade, são 3 recados. O outro recado, tá usando na academia, tá no carro, tá na televisão, tá no celular, tá no tablet, no computador, não importa onde você está ouvindo ou assistindo. Tira um print, tira uma foto e marca o @Físio Sem Limites. Aproveita também, marca o Físio Douglas Pupo, Dr. João Mendes, Ricardo Ambrosio Físio, pra gente saber que você tá acompanhando e a gente vai repostar vocês nas nossas redes sociais. E também quero agradecer muito aqui o nosso episódio de hoje, que é um oferecimento da nossa patrocinadora oficial, a Next Avance. Inclusive, o QR Code já está aqui na tela para vocês, que é Next Avance Contabilidade. É simplesmente uma referência quando o assunto é contabilidade moderna para profissionais de saúde. Eles entendem da nossa rotina, entendem o nosso mercado e sabem exatamente como organizar a parte contábil para que você não tenha nenhuma dor de cabeça com toda essa burocracia. Tem muita coisa, né? Burocrática esse ano. Senão vai dar um sabor sonegação. Sabor multinha. Sabor multinha. Não Não, é? só sabor tá bom, hein? Então. Complicado, ainda mais amargo, em 2000. Amargo esse. E ainda mais que em 2026, muita coisa mudou de imposto. A gente já tá chegando perto do imposto de renda também. Todo ano tá aí, ó, o leão Vai te pegar. vai te morder. Então tomem bastante cuidado. Então, enquanto você foca no atendimento, no crescimento da sua carreira e no que realmente importa, a Next Avance cuida de tudo com muita segurança, transparência e profissionalismo. Porque no final das contas, qualquer profissional pode ter um negócio muito bem estruturado, desde que esteja com a contabilidade certa. E é isso que a Next Avance entrega para vocês todos os dias. Então, clica no link que tá aqui na descrição, vai aqui no QR Code, fala com a Ana Carolina ou com a equipe dela. Eles vão ouvir o seu caso, vão entender o seu caso. E por vocês estarem vindo pelo nosso podcast, vai ter um negocinho especial para vocês. Conversa lá com eles para poder regularizar e estar em dia com a sua contabilidade. Bom, hoje nós estamos aqui com convidados especialíssimos. Vocês já viram aí na thumb, vocês já viram aí na chamada, vocês sabem quem são. A gente vai fazer aquela nossa apresentação de praxe. Dr. Douglas Pupo, com quem nós estamos aqui hoje? Estamos com o Dr. Augusto Cruz e o Dr. Ivens Giacomassi. Aê! Acertou o nome? Acertou? Acertou o nome? Certíssimo. Certíssimo. Temos uma collab aqui hoje, né? Temos uma collab dos nossos colegas do Passando Plantão Podcast. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vocês já estiveram lá e agora a gente está devolvendo aí e aceitando esse convite para participar com vocês. Exatamente. Valeu aí. Obrigado pelo convite, galera. E quem não viu o episódio deles no Passando Plantão, já cola lá depois de assistir esse aqui. Exatamente. Já sigam eles no Instagram. Como é que tá lá? Passando Plantão Podcast. Passando Plantão Podcast. Também tá no YouTube, no Spotify. YouTube, Spotify e Amazon Music. Ótimo. E o nosso aqui também está no Apple, e tá no Deezer, e tá no Music Box. Não sei. Tá em todos os lugares. Vai lá e Em assiste. todas as plataformas. Todas as House plataformas de streaming. Pô, que legal vocês estarem aqui. É uma honra recebê-los. Porque eu posso dizer que vocês, não sei se os primeiros, mas os que mais ficaram evidenciados com podcasts dentro da fisioterapia, não foi? Cara, primeiro, não sei dizer. Não, primeiro não foi, que já tinha. Tipo, de videocast, assim, tudo Sim, mais. sim. Tinham outros, não fomos os primeiros. Ah, verdade. Até porque tem os meninos, tal, que foram lá com a gente. Eles começaram antes da gente. Um pouco antes. Tinha uns 2 ou 3 antes da gente, Isso. nesse formato. Só que eu acho que nós fomos os primeiros que fizemos nesse formato estúdio. E no formato ao mais vivo. descontraído também, digamos assim. Sim, sim. Porque pelo menos onde eu tenho
minha vaga lembrança, eram tudo muito técnicos, né? Não que a gente não faça abordagens técnicas, vocês também não façam, mas virou mais um bate-papo entre fisioterapeutas para conhecer mais das áreas, né? Acho que a diferença principal dos que tinham antes é que a gente não queria focar na parte técnica. Tipo assim, vou chamar vocês para falar só sobre fisioterapia domiciliar, por exemplo. Não, a gente quer saber a história por trás de vocês e inevitavelmente nós vamos chegar na fisioterapia domiciliar, porque faz parte Da história. de vocês, né? Então, assim, conhecer a história da pessoa, de onde ela veio, a jornada dela, e não só focar ali, né, em aula, que tava todo mundo cansado de aula, né? Saindo da pandemia ali, onde a gente tava criando o podcast, e tinha aula para tudo quanto é lado. Então, a ideia não era focar mais ainda nisso, era trazer algo a mais, né? Então, até duvido que o pessoal não conheçam vocês, que vocês já são de longa estrada dentro da fisioterapia. Eu tenho certeza, tem muita gente que não conhece ainda, cara. Será que não? É só seguir a gente lá que vai começar a conhecer. Então, sigam eles lá nas redes sociais deles, @Augusto Cruz, Fisioterapia. e Ivens Giacomassi. @Ivens Giacomassi, do jeito que você fala, né? Ivens Cara, escreveu Ivens, Giacomassi. vai ter um careca, sou eu. Acho que é o único. Acho que é o Não é o único. DJ. Não é As o pessoas único, estão não é o carecas de DJ. saber isso. Talvez Não é o seja, DJ. Talvez seja o único careca, mas não é o único Ivens. Mas eu vou fazer aqui a apresentação de vocês, tá? Peraí que saiu aqui da tela. Pronto. Augusto Cruz, fisioterapeuta pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, especializado em fisioterapia e terapia intensiva pela Faculdade Redentor, aperfeiçoamento em pediatria hospitalar pela Unifesp, coordenador da pós-graduação de fisioterapia e terapia intensiva adulto da Physio Academy em parceria com a Faculdade de Anguera e membro da Câmara Técnica de Fisioterapia e terapia intensiva do adulto do CREFITO 3 e também docente da Interfísio pós-graduações e sócio do Instituto Reverte. Tem mais alguma coisa aqui? Porque não tá abrindo. Abriu. E apresentador, obviamente, do Passando Plantão Podcast. E do outro lado, Ivens Williams. Nossa, não sabia. Exato. Chique. João Chique. Guilherme. Traduzindo, João Guilherme. Ah, sim. O dia porque que é ele contou inglês, isso pra é gente. Verdade, Tem tradução verdade. mesmo? O Ivens eu não sabia, mas o Williams é... William William é Guilherme. é Guilherme do inglês. O equivalente E Douglas? Será que é Douglas? Mas depois a gente discute isso. Ivens Melhor não Williams falar, cara. Silva Giacomassi. Tinha que ter o Silva. Pra simplificar a Tinha vida, que né? dar o equilíbrio. Fisioterapeuta pela Unesp, título de especialista em fisioterapia e terapia intensiva pela Sobrafir, né? Especialista do COFITO. Especialista em fisioterapia e terapia intensiva pela HCFM USP. Especialista em Hospital Geral pela Unesp. Especialista em Fisiologia do Exercício pela UGF. E fisioterapeuta do Hospital Universitário da USP. Eu poderia dizer que são dois convidados de peso, não são? Um mais que o outro, né? Sabia que ia vir uma dessa. Eu tava esperando já. Eu não podia deixar de aproveitar a chance aqui, né, pô? Começou com o careca de saber. E são grandes amigos que fazem Fisioresp, cara. Eles falam, vocês Aí. são da Fisioresp mesmo? Fisioresp, né? Acho que eu vejo que vocês postam as coisas, né? Fisioresp. Exatamente. Sacanagem, né, velho? Exatamente, Fala um pô. pouquinho sobre. A melhor área da Ah, fisioterapia. merda, viu? Mas- Mas por que o pessoal tem tanto preconceito assim com Fisioresp e não pode falar dessa forma? Não, na verdade, fisiorrespiratória existe. Mas a fisiorrespiratória, hoje, ela é uma técnica dentre todas as abordagens possíveis na fisioterapia hospitalar, fisioterapia em terapia intensiva, ou até mesmo a fisioterapia respiratória, ou a antiga pneumofuncional, que seria a reabilitação ambulatorial, né? Mas nós somos o Ivan é especialista, eu sou especializado em terapia intensiva. E a fisiorrespiratória é das N possibilidades de ação que o fisioterapeuta tem nesse ambiente. Se você pegar assim, historicamente, a fisioterapia respiratória foi a primeira especialidade dentro dessa área, né? Que veio a respiratória, cardiovascular e a terapia intensiva. E por muito tempo, quem atuava nos hospitais e nas UTIs eram fisioterapeutas respiratórios. Então, por isso que ainda hoje, as pessoas ainda falam que é fisioterapeuta respiratório. O cara trabalha na UTI e fala, eu faço fisioterapia respiratória. Não, hoje você não trabalha na UTI, você não faz mais fisioterapia respiratória. Entendi. Você faz fisioterapia em terapia intensiva. Fisioterapia respiratória, basicamente, a especialidade ela é para doentes pulmonares crônicos. E a terapia intensiva é para doentes agudos na UTI. Né? Então, a gente consegue diferenciar hoje essas duas especialidades. Até nos tantos episódios que a gente tem lá, a gente trouxe muita gente nessa construção histórica da fisioterapia na UTI. Até a primeira fisioterapeuta que trabalhou em uma UTI do Brasil, a Leila, ela esteve com a gente lá e ela
fala muito sobre como que veio essa construção, que a fisioterapia intensiva brasileira, ela é filha da fisioterapia respiratória argentina, que é filha da fisioterapia respiratória inglesa. Então, basicamente, vem nessa herança. Nos Estados Unidos, diferente. Lá você tem o terapeuta respiratório, que é outra profissão. Outro profissional. O fisioterapeuta, que tem um olhar totalmente voltado à motricidade do paciente. E aí a fisioterapia respiratória vem dessa vertente europeia que chegou ali na Argentina com Alfredo Coelho e depois veio para o Brasil. E aí, no Brasil, a gente acabou virando 2 profissões em uma, né? Pra gente Legal. ter essa conexão inicial, né? Aonde que surgiu na vida de cada um, como vocês começaram na terapia intensiva, né? Então, que momento que vocês viram na faculdade, ó, tô com um pezinho ali na terapia intensiva, e que momento que vocês se conheceram? Cara, eu fui pra faculdade pra fazer desportiva. Por isso que eu escolhi ir pra Unesp, porque lá a desportiva é muito forte, Unesp Presidente Prudente. Pertinho daqui, né? Pertinho, 700 quilômetros, 7 horinhas de ônibus, você Frio, tá lá. Frio lá. Rapidão. E... Uma vez eu peguei 44 graus lá, rapaz. Nossa, Tá não, maluco. Na sombra, né? Quando a gente voltava das Você tá festas, maluco? a gente voltava das festas de madrugada, o termômetro, aquele termômetro de praça, tava marcando 30 graus de madrugada. Na verdade, foi em Adamantina, que é perto. É do ali. lado ali, Nossa do lado. senhora. E então, cara, e aí no segundo ano de faculdade, quando começou a ter as aulas de fisiologia, aí eu já me conectei com a cardio, com a fisiologia respiratória, e aí eu já entendi que, tipo, não, eu quero trabalhar em UTI. Então aí, tipo, nesse momento, tudo que eu fiz desde o segundo ano, então, foi para trabalhar dentro da terapia intensiva. Por isso que eu fiz a pós de hospitalar, logo que eu terminei lá, porque eu não passei na pós de UTI, aqui em São Paulo. Então, fiz lá a hospitalar, e aí no ano seguinte que eu passei aí sim na UTI para afunilar lá para dentro da UTI, que era o que eu queria. Legal. A minha história tem 2 marcos, assim, né? Primeiro que uma professora de cardio levou a gente para fazer uma visita técnica no Hospital Ipiranga. Um dia inteiro ali, a gente acompanhando o plantão de uma colega. E na época eu achei que o plantão tinha sido um máximo. Hoje eu lembro, foi o pior plantão da vida da colega. Coitada, mano. Hoje eu Dos outros é olho... refresco, né, pô? Mano, eu olho, eu lembro dela correndo, ela batendo no vidro de isolamento. Caraca. Puxando a máscara, falando assim, ó, parada! E eu achando, nossa, que demais, Grey's né? Anatomy. Estou vivenciando tudo. Coitada da colega. E depois disso eu tive a oportunidade de fazer um estágio observacional em Carapicuíba, onde eu cresci. E dentre os estágios, lá tinha eco, lá tinha tudo. E aí falou assim, ó, também tem fisioterapeuta num pronto atendimento periférico na cidade de Carapicuíba. Você quer ir lá? Aí o primeiro dia eu fui lá. E aí eu não fui conhecer mais nenhum outro campo de estágio da prefeitura, porque eu falei, não, é aqui mesmo que eu quero ficar. Era um PS, o PS da Vila Dirce, famoso PS da Vila Dirce em Carapicuíba. Um caos. E dali em diante eu sabia o que eu queria. Inclusive mudei de faculdade para uma faculdade que tinha mais estágio hospitalar, que foi o UNASP. E desde então não sei fazer outra coisa, cara. Você vê que engraçado, né? Eu fui pra fazer desportiva porque lá a desportiva era boa, só que o hospital era ruim lá. A gente tinha 15 dias de enfermaria só. Uma enfermaria que 15 dias só? um mês e meio, 45 dias. Mesmo assim? Mas uma enfermaria que não tinha nem CPAP. Não. Então, assim, o equipamento mais complexo que tinha nessa enfermaria era o EZPAP. Já viram falar do EZPAP? Esse eu não lembro, não. O celo d'água? Não, o EZPAP é o que você coloca no fluxômetro e ele tem uma coluninha de pressão assim e que o contrafluxo gera pressão. É tipo a ideia do bolsinhar, só que com... Só que muito mais simples. Então, assim, cara, era super Coisa de simples a velho, mano. enfermaria. Então, de hospital mesmo eu aprendi muito pouco na faculdade. Eu pensei que você ia falar que a coisa mais tecnológica que tinha era um esteto. Não tinha esteta. Por isso que eu não falou. Quando eu mudei de faculdade que eu fui, tinha um semestre de estágio hospitalar. Aí. Cara, a diferença. É, o nosso também era um semestre já, né? Era um E pra semestre. você ver, né? Então, assim, ó, eu tava lá sem muita base hospitalar e acabei indo pra terapia intensiva, porque daí também vale o seu interesse também de pesquisar, de conversar, de tirar informações. E uma coisa que eu fiz pra compensar foi que eu fiz estágio voluntário na UTI lá. Ah, tá. A gente fazia estágio normal, né, da enfermaria na Santa Casa. E aí eu pedi estágio na UTI lá da Santa Casa. Então, os 3 últimos meses de faculdade, eu tinha neuro de manhã. E aí, a tarde estava livre nesses últimos 3 meses. Aí, eu fiquei 3 meses à tarde lá na UTI. Ser visto para ser lembrado, né? Internado lá na UTI 3 meses. Aí, no ano seguinte, que eu entrei na pós lá de Hospital Geral, era todo dia à tarde na enfermaria da Santa Casa. O que eu fiz de manhã? O ano inteiro enfiado lá
voluntário na UTI da Santa Casa. E à noite, às vezes ainda pegava plantão remunerado na unidade coronariana. Então, às vezes eu chegava lá na Santa Casa às 7 horas da manhã e ia embora 11 horas da noite. Ficava lá internado o dia inteiro lá, só ia mudando de unidade. Caramba, o corre deve ter sido grande. E como que vocês se conheceram? Só pra... Qual o caminho de vocês se cruzaram? Inicialmente a gente começou a ver a produção de conteúdo de rede social mútuo, assim, né? Facebook.com. Facebook. Vocês estão entregando a idade de vocês. Na verdade. Podia ter falado Orkut, Facebook Não. também era ainda. Eu Orkut sei que tá nós mais. participamos de comunidades do Orkut em comum, mas a gente não se conheceu Tais nessas quais? comunidades. Pode falar o nome agora? Não sou fácil, sou difícil, essa é clássica. Tinha comunidade de ventilação, não tinha? Tinha de fisioterapia em UTI. Agora eu não lembro como que era o nome, mas era uma comunidade de fisioterapia em UTI, tinha. Eu era dessa comunidade, eu não lembro direito como que era. No Orkut ainda, cara. Vocês mandavam scrap um pro outro? Não, a gente não se a gente conhecia não nessa se época. conhecia. A gente conheceu Foi no Facebook só mesmo, na época é. de Facebook. Foi quando viralizou uma paródia minha em sala de aula. E ao mesmo tempo viralizou um vídeo do Ivens deambulando com uma paciente entubada. Então foi mais ou menos nessa época, 2014, essas coisas estavam mais em alta, assim. O Ivens tinha postado um pouco antes também, eu tinha postado um vídeo dançando com uma paciente de 100 anos na UTI, só que depois tive que apagar porque minha coordenadora falou um bolão pra mim lá no PV. Imagina. Não, que xarope. E aí, hoje em dia, a gente já teria mandado pra aquele lugar já, né? Só que aí a gente meio que conhecia por cima o trabalho um do outro. Foi quando uma terceira pessoa, o Fernando Batista, fazia parte de uma liga online, que na época chamava Liga Nacional da Fisiointensiva, e aí ele tava querendo meio que dar um up ali e chamou tanto o Ivens quanto eu para ingressar como professores dessa liga. Foi nesse dia aí a primeira vez que eu conheci o Ivens, já foi batendo na porta da casa dele já. Não foi essa vez? Eu acho que foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente. Acho que foi nesse dia aí. Comendo uma esfirra, maluco. Era um prato desse tamanho. A esfirrona? Desse Rapaz, tamanho da isso Tuti. era essa, É um uma broto. pizza? É um broto. Ele falou, vamos pedir esfirra? Eu falei, vamos. O que você imagina? A esfirra do Habib's, né? Não. Ele, você quer quantas? amigo, Aí eu falei, umas quanto você 10. come, Ivens? Ele falou, como 6. Eu falei, é isso. Então, Não, aí ele olhou pra mim e falou, devo comer mais, né? Não, eu falei, então beleza. Então eu vou querer 4. Mano, eu comi 2. louco. Era 2 brotinho. Ele comeu as dele, as 2 que eu deixei e as do Fernando ainda. Que isso? Por isso que tá com os braços desse tamanho aí, ó. Bodybuilder aí, ó. Rapaz, se tu vê uma foto minha do ensino médio pra faculdade, primeiro ano da faculdade, você não acredita, cara. Por quê? O quanto que eu era magro. Sério? Sabe aquele cara que magro? Achei que você ia falar que eu era muito mais forte. Não. Só cabeça, porque as minhas fotos também, cara, pega eu na Eu era faculdade. magrinho, né, mano? Eu era magro, tipo, era só Nossa, cabeça, O cara. Ivens parece um alfinete. fósforo. É, o alfinete e o fósforo, então. Magro. E ainda eu andava de skate, então eu usava roupa mais larga. Tinha liberal. Cara, aí você, porra, era mais magro ainda, velho. Nossa. Mais magro ainda, cara. Doideira. Eu tô E- tentando imaginar a cena. Em que momento que vocês falaram assim, vamos fazer esse podcast, então? O Passando Plantão. Da onde surgiu a origem e quais foram as grandes motivações, de fato, pra trazer o Passando Plantão pro mundo? Cara, a gente tava ali no período finalizando a pandemia ali, que foi quando que foi, Guto? Já tava no primeiro ano da vacinação. Já tava, né? Já. E os dois meio que separadamente estavam com uma ideia de fazer algo de podcast, tava bombando, né, o podcast na época. E os dois, alguma ideia ali e tal. aí O um Monark não tinha falado merda ainda. ainda não tinha Monark Day ainda e tal. E aí a gente foi na casa do Guto fazer um churrasquinho lá. E aí ele veio com essa ideia. Eu falei, pô, tava pensando em algo parecido aí. Aí ele falou assim, não, beleza, então eu vou pesquisar uma sala e a gente vê. Mas no dia seguinte ele já me mandou. Não, eu já tinha esses Aí, orçamentos. ó, tá vendo? É, Ele já tava na tudo maldade, levantado, tava já. na maldade. Com Já pensamento. veio na intenção. Aí a gente foi conhecer a sala. A gente foi conhecer a sala, aí teve Que um a primeira negócio... foi lá na Zona Sul, né? É, Do lado do aeroporto. Lá do aeroporto. Isso. E teve um negócio lá na sala em específico que convenceu a gente a ficar na sala. Não tô brincando. Não foi. Ah, não, agora conta. que é? O que Agora- convenceu em específico? Não, porque assim, aquele estúdio acontece podcast o dia inteiro. Vários podcasts ao mesmo tempo. Inclusive, até hoje, lá são 3 salas. Tem uma 4ª possibilidade de converter em sala lá. E assim, é o tempo, o dia inteiro, tipo, sai um podcast e entra outro. E na semana, aliás, no dia anterior, que a gente foi conhecer a sala,
teve um podcast que estava ao vivo no YouTube, um podcast de atrizes de filmes adultos. E rolou um negócio ao vivo no YouTube. Mas rapaz, no YouTube não pode essas que coisas, caiu não. conta do YouTube, banido. sei que lá, e apareceu na Sônia Abrão. Nossa. Ô, louco. E aí, a gente foi conhecer a sala no outro dia. E eles, Tinha cara... cheiro no ar ainda. Não, O cheiro não tinha nem as abaixado histórias que a ainda. gente conta, velho. É sem limites, não é? Tranquilo. Não, quando que você imagina que você vai chegar lá no estúdio do podcast, o cara fala assim, essa mesa aí não foi só mesa, hein? E qual que era o sabor? Não sei. E aí o cara, não, porque aconteceu uns negócios aqui, mas a gente não pode contar. Ah, né, já não, pô, já não deixou podia no contar. ar, né? Só que assim, a sala tinha uma espécie de uma pintura em referência ao Claude Monet. Tanto Não que o nome da chamava sala é Sala Sala Monet. Monet. Entendi. E aí, na semana, eu no Instagram vejo a postagem da Sônia Abrão, só mandei pro Ives. Ó, Ives, o que aconteceu. Entendeu? E aí, pô, a gente fez o podcast ali, alguns episódios. Com o João foi lá. Que isso, João? Foi lá. Tá sabendo disso? eu Você participei- sentou na cadeira que rolou o negócio lá. Rapaz, ô, minha esposa tá assistindo isso aí agora. E aí, eu fiquei meio assim, Eu né? senti Tipo, que tava mais quentinho Sentiu? o banco mesmo. porque o pessoal que assistisse o nosso podcast ia ter visto a mesma... Então, se eles cenário, fossem mesmo consumidores do mesmo tipo de conteúdo, eu fiquei meio preocupado, mas no final do Mas acho que é conteúdo diferente. Espero. Não muito, né? Porra. Tipo, Porra. corta, Eric, corta. Muito bom. O nome. Porque, cara, quando a gente quer decidir nome, é uma luta. A gente quer trocar nome de produto, cara, como que vocês chegaram nesse nome, Passando o Plantão? Eu tava pensando nos nomes, né? A gente combinou assim, ó, vamos pensar nos nomes aí, depois a gente troca uma ideia. Mas fala quais que vocês já pensaram antes. A gente falou pra galera dar sugestões. Legal. Mas uma sugestão pior que a outra, né? Deve vir as coisas mais... Porra! Não teve nomes bons. Estúdio mais 18. Não, Não teve nome muito legal vindo da galera. E aí eu tava pensando em alguma coisa que remetesse à área da saúde. E aí eu falei, pô, onde que você conversa durante o plantão? Pô, principalmente na passagem de plantão. Então, passando o plantão. Então a ideia foi essa, de remeter Sacada boa demais. a hora da conversa ali entre as equipes e tal. Porque, pô, dentro da equipe é na Copa, né? Acho que quando vocês Durante o sugeriam, vocês plantão. nem ficaram com dúvida. Falaram, porra, é essa. Quando ele isso. falou, eu falei, mano, Nossa, é isso. achamos. Tanto que Genial. quando eu mandei, É isso que eu falei pra vocês. Quando surgiu o nome, a gente vai falar, é isso. esse. Não vai ter questionamento. Tanto que eu mandei 3, ele falou, não, é esse aqui. Ele falou, pô, legal. Você mandou 3? Eu só lembro desse só. Tá É vendo? porque o que marcou, pra você ver como ficou. Passando o Plantão, Copa, qualquer outro. O- Cafezinho do Físio. Não, tinha algum que era tipo Mano, assim, ó, fala passando esse nome, que eu fui plantão num podcast uma aí vez. tinha passagem de plantão. Pô, essa história é boa. Não, eu pode falar, vou querer não saber pode isso falar. aí. Aí tinha outro que era Mas tipo era assim, café com passagem de Físio? plantão, café na Copa, alguma coisa. Nem fala, então. Não, deixa prescrever, mano. Esse aí ainda não prescreveu. Mano, deixa prescrever, velho. Mano, um dia eu vou contar essa história. Um dia. Deixa pra escrever, por quê? Como assim? Só pra você ter Mano, uma ideia, é eu absurdo. vou contar uma absurdo. parte depois. Porque ele me mandou uma mensagem e falou assim, ó, tô indo gravar um podcast e os caras estão interessados em você dar entrevista também e tal, não sei o quê, então tô indo lá. Tá cascando. Passa 2 horas, ele me mandou outro áudio. Boiô, não vem não. Mano, não vai. Não aceita. Não aparece. Não aceita. Não aceita. Mano, não, aceita, absurdo. cara. De achar Bizarro, que eu ia morrer, bizarro. mano. Eita. Achar que eu ia morrer. De querer sair correndo, assim. Qual era o assunto, pelo amor de Deus? Não, deixa prescrever, mano. Não, depois, Oh, no depois áudio ele você te- conta pra depois gente. ele te conta. Não, depois nunca ele foi conta. ao ar. Ah, nunca foi ao ar. Não Então não dá. tem nem como saber, não tem nem Não como dá, procurar. não dá. É assim, é absurdo, mano. É absurdo. É, bizarra a história, E bizarra. eu ainda meti um amigo meu na mesa, esse amigo meu... Nossa, ele se arrepende até hoje. É a mesma mesa do... Não, Não, outra mesa. Eu Esse acho uma podcast mesa era em outra pior, né? cidade. Ah, pensei que fosse teu. Não. Viajei. Não, absurdo. Mano, Não, ele foi dar entrevista Qual no cidade, podcast. pelo Foi menos? convidado, né? Ah, Campinas? Tá. Tudo Mano, pode acontecer. não, mas é um bagulho... Não, mano, depois eu conto em off pra vocês, né? Quem está curioso, chama o Augusto no Instagram pra ele contar isso. É absurdo, mano. Conta a história do podcast de Campinas. Manda Espera lá pra ele. prescrever, Não, tem não. 2 anos já, falta 3. Pô, por falar em nome, como foi a história do nome de vocês? Como, Pô, que eu não faço a menor ideia. Cara, de verdade, como que surgiu? não lembro. É? Não lembro, de verdade. Do nada.
do nada veio, não sei o que, porque o que a gente vai conversar? Vamos conversar sobre todos os assuntos, beleza. Só que assim, o Ricardo, vocês conhecem, e o pessoal, se não sabe, eu já estou abrindo aqui pra vocês, ele é um pouquinho acelerado e um pouquinho... Mais que eu? Mais que eu? Mas Sério? muito Tem como? mais. E, bom, você sabe, convive com ele também, mas ele é muito zoeiro, é muito do meme, como vocês são, só que a gente não transparece muitas vezes isso, né? Então eu falei, cara, você tá ficando sem limites, alguma coisa assim pra falar essas coisas. Daí ele fez o sem limite. Caralho. É isso. Então foi mais ou menos assim. Bateu aí, bateu. Entendeu? Daí bateu. E daí a gente fez uma pesquisa, não encontramos nada parecido, então falamos, vai ser esse. Mas, vou ser bem sério, não foi com a clareza como vocês tiveram. A gente ainda ficou um pouquinho em dúvida. E como a gente precisava iniciar, a gente falou, vai isso. E gostamos. Mas eu acho que criou uma Gostamos. identidade, cara. E gostamos. Porque Até daí a porque gente o consegue primeiro trazer de todos os episódio- assuntos aqui, relacionando com físio, mesmo de outros profissionais de outras áreas. Já trouxemos nutricionista, Sim. educador físico, médico, um monte, tudo que vocês imaginarem. Mas sempre tentando trazer um pouquinho pra físio. Né? Então, Pensamos, né, futuramente, talvez, né, como um saúde sem limites, tudo mais, a gente tá entrando em discussão, né, não briga com sair sangue assim, mas tipo, a gente talvez abra enquete e tudo mais, então a gente tá pensando talvez pode ser que haja uma fazer uma nova repaginada. temporada, uma nova repaginada. A única coisa que a gente colocou que a gente não queria pôr fisioterapia no nome. Justamente. Isso Essa que é a nossa bloqueia discussão. muito, porque bloqueia muito, nicha muito, que não é um problema. Não é um Né? problema. Mas às se a vezes pessoa tiver aberta... a saúde é muito maior. Isso, Né? A porque- fisioterapia própria é muito maior. Envolve com outras coisas. Né? É que às vezes o pessoal não tá aberto a ver coisas novas. Então, tipo, o cara às vezes é um enfermeiro, ele vê lá físio, ele já... Pô, não então, vem. Não vem. Né? Então, assim, principalmente a galera da área da saúde. A gente sempre fala, a galera da área da saúde não é muito de adotar tecnologias. Podcast ainda não é uma coisa que explodiu na área da saúde igual explodiu em outras áreas. Nem sei se vai. Então, porque depois de todo esse tempo, né? Não sei, né? Se Já era pra ter estourado. Já era pra estar mais assim. Então, a gente falou assim, bom, vamos tentar evitar, até porque a ideia já era trazer gente de todas as áreas. Sim. Né? Então, vamos tentar evitar o nome fisioterapia pra não... Fizeram bem, porque vocês envolvem enfermeiro, técnico, tudo muito bom. Tudo, Cara, tudo. inevitavelmente, a maioria dos nossos convidados são fisioterapeutas, porque é o nosso meio. ciclo que- né? que- A maioria que- são de hospital, porque é o nosso meio. Mas a gente tenta abranger o máximo possível. Pô, a gente já levou engenheiro clínico. Sim, Mas sim. engenheiro, né? Um dos episódios mais da hora, velho. Com engenheiro clínico. Nunca imaginei que a gente ia trocar uma ideia com engenheiro clínico e a ideia ia ser tão da hora, velho. Vocês nunca levaram um patologista, um forense? Ainda não. Ainda não. Pensem nisso. Excelente ideia. Pensem Se tiver nisso. contato aí. Não tenho, mas... Você o falou... Marracini já trabalhou no... Não, O Marracini, ele ele já era foi técnico em muitas necrópsia. vezes. Então, técnico de necrópsia. Ele já foi muitas vezes. Já. Cansamos, Thiagão, cansamos. Você falou que Não, ele... o Marracini agora só Marracini fala deu com carteirada padre. nele, Deu cara. carteirada mesmo, O Marcinho. Marracini só fala com padre agora. Sério? Ele dá entrevista no programa de um padre lá, de vida, Pode né? crer. Da entrevista não. Vira TV, Ele vira é no parte da Instagram. bancada. Ele é parte da bancada. Você falou do seu... Um dos episódios mais da hora, mas qual teve um episódio assim que, cara, que vocês terminaram a gravação, eu falei, puta merda, por que a gente chamou esse cara? Teve algum episódio assim que não foi tão legal? Não precisa citar nomes. Citar se não nomes. quiser, E obviamente. eu tava conversando sobre isso com ele lá fora. Ele não acha que foi. Eu acho que foi uma merda. Toma no cu, mano. Maluco chato do caralho. E eu já não achei, eu achei que foi um episódio legal. Qual Porque ele tema, elogiou o Ivens. Não, aí você... Aí é puxado, né? Ele elogiou o calma aí. Ivens. É Aqui é sem óbvio limites, que mas vai. vamos com cuidado. né? Não, eu... Se deixar o tu fala. Maluco mala do caralho, mano. Ah, não, muito metido, muito fresco. Ficou lá todo cheio de pompa. Ele sabe quem ele é. Não, Ele acho não que sabe? não. Não, ele é assim porque ele é assim e ele acha que o mundo tá em volta dele. E aí eu não gostei, mano. Não gostei. Eu falei abertamente, a gente pode perguntar sobre qualquer coisa, pode perguntar qualquer coisa, eu respondo qualquer coisa, beleza. Aí fui perguntando, na hora que eu fui entrar numa questão aí ele tipo meio que cortou, meio curto e grosso, assim. Aí, Essa pergunta aí que ele evitou responder, eu também não sei por que ele evitou, porque era um assunto que Simples. ia passar, tipo, tranquilo, assim. e era um assunto super interessante. Era um negócio bem legal de falar, assim. E ele evitou de falar, não sei por quê, se isso pra ele ainda, né, pegava e tal. Pesava de alguma forma. Você fez assim de propósito? Não. Foi porque quando a gente fala da pessoa, a gente... Ah, tá.
Talvez já Fica a conseguimos dica. imaginar alguma coisa. Fica a dica. Já deu meio um spoiler Eu acho que aí. vocês não vão saber quem é. Talvez mas... não saiba, mas se eu der uma pesquisada, talvez eu encontre. Talvez, Tem que talvez. dar uma stalkeada. Talvez. Boa. Tô passando o plantão. Mas no geral foi um episódio... É que no geral foi um episódio legal. Teve muita informação legal, Entendi. muita coisa... Uma discussão importante que tava rolando. Achei o cara mó Teve pontos ensaboado. positivos. Teve pontos positivos. Não, o cara mó ensaboado. Não queria É, responder os o bagulhos Ricardo dele. chama isso de polido. Não. Só ensaboado mesmo. Só escapando Não, mesmo. não. Eu não gostei. Aí, tá vendo? Eu não gostei. Bom, a gente retomando agora um pouquinho mais pra parte da RESP, quer dizer, da terapia intensiva, da UTI. Fala um pouquinho, assim, de plantões mais marcantes e correlacionando com tomada de decisão sob pressão, porque eu imagino que não é um ambiente fácil. Ainda mais, talvez, na pandemia, em situações que tem um volume maior de pacientes ali no momento. Como que é tomar decisão sob pressão, pressão de outros profissionais, de médicos, de familiares, Cara, você tem que decidir, às vezes, a vida de um paciente ali. Como é que é esse processo? Na prática, porque uma coisa, até para eu correlacionar... Sabor, o que você ia falar? Sabor. Os livros, às vezes, eu acredito que ensina muito, mas não tudo. Talvez a prática vai te ajudar a vivenciar, entender melhor, ainda mais na área de vocês. Lógico que sem conhecimento ninguém faz prática. Mas como é lidar com isso no dia a dia? Puta, eu acho que tem algumas E variáveis você que... atende até hoje, né? Assim, Tem, tava de todos os plantão dias. ontem à noite, inclusive. Por isso tá com carinha de cansado. Ele ainda trabalha. E ontem, por exemplo, foi um... trabalha. Eu não trabalho, eu só dou aula. Porque dá aula trabalha, né? Ontem, por exemplo, teve uma situação dessa no plantão. O bebezinho nasceu de 23 semanas, 500 gramas, super delicado, uma situação complexa que não tem uma definição clara de que você vai ter sobrevivido ou não. E não estava ventilando legal, não estava saturando legal, estava dando instabilidade hemodinâmica. E aí tinha a médica, tinha as residentes, tinha a mãe, tinha o pai, as enfermeiras, todo mundo ali para você tomar uma decisão, tentar ajudar. Então, apesar disso, cara, de todo o ambiente, tem coisas que vão influenciar. Então, por exemplo, o conhecimento. Quanto mais você conhece, mais tranquilo é para você tomar uma decisão. Porque, beleza, legal, eu sei o que é para fazer, vou lá e faço. Outra coisa é vivência. Quanto mais vezes você passar por situações difíceis, você está mais preparado, porque você tem repertório. Então eu sei que o A não deu certo, eu vou tentar o B, vou tentar o C, vou tentar o D. Que foi basicamente o que a gente fez lá ontem. Então tentei uma opção, não ficou tão boa, tentei outra, até achar qual foi a melhor opção para aquele caso. E tem o perfil, cara. É tipo, como você é na sua vida. Isso vai influenciar como você é lá dentro. Porque não tem como dissociar essas coisas. Então, tipo, eu sou uma pessoa muito tranquila. O bicho tá pegando, depois que acaba, o povo fala, cara, é bom estar na intercorrência com você porque você tá tranquilo, você passa calma, você não estressa, você não grita, você vai lá e faz o que tem que fazer, ajuda as pessoas. Então, assim, tem muito a ver com o seu perfil também. Se é uma pessoa tranquila, se é uma pessoa que fica nervosa, se, tipo, dá branco, isso vai influenciar também. Então, conhecimento, experiência e o seu tipo de perfil também ajuda muito, né? Esse negócio de ficar muito emocionado é um problema sério Acho de que eu ia perguntar, profissionais. quais são os limites emocionais do fisioterapeuta intensivista? Na verdade, de qualquer profissional de terapia intensiva. Uma das coisas que a gente costuma falar e quem é mais experiente já fala para quem é mais novo é: peraí, quem tá passando mal é o paciente, não é você. Eu já falei para outros profissionais dentro de uma intercorrência, profissional que estava levantando e causando, e quem tá passando mal é o paciente, não é você não. Baixa aí, quanto mais você grita, mais você estressa todo mundo que tá em volta e mais as pessoas começam a errar. Então, assim, eu sou mais nervoso do que o Ivens, por exemplo. Só que isso não quer dizer que durante uma intercorrência eu vou ser um cara... Não, muito pelo contrário, como o Ivens falou. A experiência te dá calma. E a calma faz você olhar com tranquilidade. E essa tranquilidade que te ajuda a enxergar exatamente qual é o direcionamento, né? Você saber exatamente sobre fisiologia é muito importante para você saber o que você espera encontrar. Mas eu acho que o mais difícil não é essa tomada de decisão das intercorrências. É você, muitas vezes, ter que desfazer condutas que são comuns para a maioria dos pacientes, mas que para alguns pacientes específicos não se enquadra a característica crônica desse paciente. Um exemplo
que aconteceu comigo há uns anos, foi uma paciente que tinha uma síndrome da hipoventilação da obesidade severa, e ela deu entrada no pronto atendimento por uma erisipela no membro inferior, e aí quando colocaram o oxímetro no dedo dela, estava saturando baixo, uma paciente obesa extrema, tinha 1,55 m, tinha 185 quilos. Nossa. E aí ela estava desaturando, o CO2 alto, coletaram uma gás, o pH 7,39. Primeira coisa que fizeram é colocar uma Reinalante no rosto dela. E ela chegou consciente, orientada, se queixando de muita dor por conta da erisipela. Na hora que colocaram a Reinalante, rebaixou, o CO2 subiu, foi para UTI. Eu cheguei 2 dias depois ali no plantão e encontrei uma paciente, uma VNI há 48 horas, uma VNI com FO2 de 100%, uma paciente rebaixada, e a equipe falando assim, olha, se entubar não sai, se entubar... E eu, meu Deus, que caos! E aí você tem que olhar para aquilo, entender que, na verdade, eu não espero mais que aquela paciente sature bem, porque baseado no processo fisiopatológico, crônico, dado pela hipoventilação, eu não espero que ela tenha um pulmão saudável, eu não espero que ela tenha uma oximetria normal, eu não espero que ela tenha uma gasometria normal, eu não espero nada disso. E aí você ter que tirar aquilo que as pessoas acham que está salvando ela, é um estresse gigantesco, porque a equipe vai totalmente contrária a você, e aí depois que você convence a equipe, porque isso não é de uma hora para outra, você já precisa ter um crédito com a equipe de tantas outras, tantos outros acertos, e aí nesse crédito convenci a equipe, quando eu mudei toda a terapêutica, a paciente acordou, a gaso melhorou. Olha, gente, agora a gente tem que entender que essa paciente aqui não tem a mesma oximetria que você espera para aquela paciente, aquela outra. Ela chegou para tratar a erisipela. Você colocou um oxímetro no dedo dela, você esqueceu da erisipela e quase jogou a paciente para vala, entendeu? Difícil isso, né? Porque na fisio domiciliar, por exemplo, é a gente que fica com o paciente sempre, né? E UTI, não, né? Você passa o plantão, né? Então, como que é isso de... Com essa equipe multiprofissional, deve ser muito difícil, né? Porque cada um tem um estudo diferente, vocês têm que sintonizar o máximo possível com a equipe ali. Então, deve ser muito difícil isso. Cara, é tanto mais difícil quanto o ego das pessoas e o quanto as pessoas não entendem que o trabalho em equipe é melhor que o trabalho individual. Isso também vai influenciar no quanto você sabe e no quanto você tem de experiência. Porque no começo, você chega com sangue no zóio e você acha que você vai mudar tudo. E aí, as pessoas vêm com ideias, e você fica mais agressivo porque você acha que o seu jeito é o certo. O que você vai fazer é o que vai salvar. Então, às vezes depende do profissional. Esses dias mesmo aí teve uma treta, você viu no Instagram do Rafael, do enfermeiro? Não vi. Teve uma treta porque o médico fez um comentário lá no post dele que, tipo assim, foda-se, no meu plantão quem manda sou eu, não tem essa de discutir com a equipe, não. Entende? Esse plantão não vai dar certo. Exato. Não vai dar certo não. com esse cara. Então, os pacientes podiam ser muito melhor cuidados se ele entendesse que o paciente não precisa só de médico. Senão tinha só médico lá dentro, acabou, entendeu? Senão ia ser série da Globo. Isso, entendeu? Aí ele tem que trabalhar lá no... Como que é o nome? Sob pressão? Sob pressão. O hospital de sob pressão, que o médico foi buscar... A médica foi buscar o ventilador lá na rua. Vai sim. Descarregou do caminhão, montou e levou pra UTI. Marjorie este ano brilhou, né? Entendeu? Então, assim, quando a equipe tem essa noção de que cada um tem o seu papel... Cara, tudo funciona muito melhor. Mas óbvio que cada dia é um dia. Às vezes você chega estressado e eu tenho que saber talvez fazer essa leitura. Porque às vezes eu pressiono mais e hoje não é o dia de te pressionar. Talvez hoje é o dia de eu deixar você mais tranquilo. Então quando você começa a conhecer sua equipe também facilita. Você conhecer as pessoas. Cada um tem seu dia. Às vezes você não tá num dia legal, né? As pessoas não estão... igual todo dia, né? Então tem isso também. Saber fazer essa leiturinha ajuda bastante na vivência ali. Qual que é a diferença das UTIs no Brasil, digamos assim? A gente imagina que deveria existir uma UTI ideal, com os equipamentos ideais, com as condições ideais. Mas qual que é a realidade do setor no país? Pensando no nível pro fisioterapeuta mesmo. É muito heterogêneo, cara. Existe uma heterogeneidade aqui na cidade de São Paulo. Mesmo em São Paulo, você consegue ter essa diferença tão grande? Gigantesca. Já para estados, né? Gigantesca. Há pouco tempo saiu aí uma publicação sobre a UTI do futuro, né? Uma UTI com uma área externa, uma UTI com equipamentos de funcionalidade. Existe uma UTI hoje que tem uma pequena academia
para reabilitação em São Paulo? Existe. Existe uma bicicleta, tem uma esteira, tem uma multiestação de musculação? Tem. Assim como tem UTI, que você tem o equipamento de 1997, um ventilador mecânico de 97. O SPAP lá que você falou. Não. Assim como tem O o Inter UTI 5. que não tem fisioterapeuta. Um Bird Max, né? Não, o Bird Mark 7 não. Não, é lógico, é brincadeira, mas só pra ter uma... Mas na pandemia, por exemplo, tiveram Usaram, hospitais que algumas UTIs usaram um Bird Mark 7. Sério? Conheço, vi profissionais que falaram, aqui tem 3 UTIs, uma UTI é só Bird Mark 7. Não, tem lugares que usam até hoje no Brasil. A galera fala pra gente no Instagram, Pra fazer bota foto. RPPI principalmente. Não, usa pra ventilar. Pronto-socorro. Não, eu já usei, pô. De hospitais pelo Brasil. aí. Funciona ainda ou não? Funciona, cara. Ele não é Agora, elétrico, só que né? tem coisas mais atualizadas. Isso, entendeu? Mas muito mais. Ele foi criado em 57. Assim, ó, o Motorola Razr A fisioterapia funciona. nem tinha sido Você quer trocar regularizada, pelo já seu tava lá. iPhone. Nem ferrando. Entendeu? Entendi. Funciona. Exatamente. Isso, entendeu? Agora ele vai te dar o basicão. Só que hoje só o básico não te atende. Você precisa de mais, né? É que assim, a gente tem uma romantização da área hospitalar, né? Assim, até porque a gente vê com muitas coisas em novelas, muitas coisas em filmes. E como você falou, você chega e você acha que você é o grande herói, ou será o grande herói. Então é tudo muito incrível, tudo muito intenso. Mas imagino que deva ter muita coisa boa, assim, com certeza. E Sim. muita coisa positiva, né? Sabe o que acontece, ô, João? O incrível nem sempre é como as pessoas imaginam. Porque, às vezes, na cabeça da pessoa, o incrível é salvar a vida de alguém. Tipo, o cara tá morrendo por um fio, ele salvou a vida do cara. Nem sempre é isso. Então, assim, no meu plantão ontem à noite, por exemplo, a paciente era 10 e tanto da noite, quase 11 horas, só que ela pediu pra sentar porque ela não aguentava mais ficar deitada, porque ela ficou deitada por muito tempo. E ela já tinha sentado de manhã, à tarde. Não é que ela não tinha feito, mas assim, você fica deitado o dia inteiro na cama, você fica 5 horas seguidas deitado sem ser pra dormir. E, cara, foi incrível poder proporcionar pra ela 40 minutos de conversa, tomar água, ficar ali, depois ela dormiu tranquila a noite inteira. Só que tem hospital, tem UTI que são 3 poltronas pra UTI inteira e uma delas tá quebrada. Aí você tem que encostar a poltrona na parede pra você conseguir sentar o paciente pra poltrona não cair. Ou então você tem que ver 40 pacientes. Como que eu fico 40 minutos com a minha paciente se eu tenho que ver 40 pacientes? Então, assim, o incrível é aquela coisa, é muito relativo. Às vezes você tá lá em casa com o paciente, você pensou num exercício incrível. Aí no final da sessão você pergunta pro paciente, ele nem ligou pro exercício. Só que um negocinho que você fez com ele ali no meio da sessão, falou, mas isso aqui que você fez comigo, pô, foi muito legal. E é um negócio que você falou, nem planejou, você fez ali porque tava no meio do caminho. Então, tem isso, as pessoas romantizam, e aí o incrível parece que é a cena do IAR, lá de 1990, né? Então, assim, é foda, tipo, as pessoas têm que entender também que o pouquinho que ela faz pode ser incrível, pode mudar a vida do paciente. Nem todo dia vai ser um plantão mirabolante, né? Vocês acham que isso pode levar a frustração profissional da pessoa que ela imaginava uma coisa? Como que é a vivência de vocês verem outros colegas entrando de uma forma, eles acabam saindo, eles entendem, permanecem? Como é a realidade dentro do hospital? Eu acho que todo mundo que entra tem que entender que existem diferentes realidades e se qualificar sempre para buscar um serviço que se enquadre primeiro ao seu perfil profissional e aquilo que você acha necessário para oferecer uma assistência de qualidade. Então, eu comecei no hospital que era horroroso, mas isso não fez eu desistir de seguir buscando novos empregos que me dessem não só uma tecnologia, mas condições de trabalho que eu aceitasse e me sentisse confortável dentro daquele ambiente. Então, assim, frustração haverá? Sim, Acho que como em qualquer área, né? como em qualquer área. Até porque você não sabe tudo que envolve aquele cenário quando você escolhe se envolver com um cenário. Então, assim, às vezes o cara se frustra com o salário, às vezes ele se frustra com a carga de trabalho. Eu, por exemplo, tive uma frustração grande quando eu entendi que no hospital nem sempre as pessoas queriam oferecer o melhor para o paciente. Então, por exemplo, eu entrei lá no hospital em 2010, que eu comecei a trabalhar para valer lá no hospital. E aí, quando eu queria mobilizar, tirar os caras do leito, que era o melhor que eu sabia que eu podia oferecer para o paciente, as pessoas não queriam que ele saísse do leito, porque elas ainda não sabiam. Então, veja, hoje nós estamos aqui 16 anos depois do meu primeiro emprego e tem gente que ainda não sabe. Então, só que no meio do caminho eu transformei essa frustração mais em ação. Por isso que eu fui para a rede social. Então, assim, já que eu não podia fazer, eu precisava falar, porque eu imaginava que alguém podia fazer. Aí, por isso que eu comecei a postar as coisas no Facebook. Falei, o pouco que eu posso fazer eu vou mostrar,
Porque a galera fala assim, esses caras só saem entubado do leito em ventilação lá nos Estados Unidos, na Europa. Eu falo, não, eles estão saindo aqui, então vou mostrar que eles estão saindo aqui no Brasil. E a hora que você vê um brasileiro fazendo, isso te aproxima mais. Sim. Daqui a pouco tem um cara na tua cidade que faz, daqui a pouco tem um cara no seu hospital que faz. Então isso vai te trazendo mais perto, mostrando que é uma realidade. Então eu transformei aquela frustração de não poder fazer do jeito que eu achava que era para fazer em levar isso para rede A social. frase "isso não é a minha realidade" é uma das frases mais envenenadas da área da saúde no Brasil. É, o que a gente mais ouve Também em eu ouvi qualquer muito sentido. bastante. Isso não é a minha Pode ser realidade. estrutura de trabalho, pode ser em ganho financeiro, pode ser a quantidade de paciente, ou a carga horária. Todo mundo fala isso. Isso não é a minha realidade, não é a realidade da minha cidade, não é a realidade do meu bairro, não é a realidade... Tudo bem, não é, mas o que nós precisamos fazer para tornar isso uma realidade? É sobre isso. Entendeu? Então, por exemplo, eu trabalhei no hospital que não tinha recurso nenhum de reabilitação. Então, inicialmente, eu reabilitava os meus pacientes sem recurso, mas sempre ali persistindo junto com a gestão para que adquirisse recursos e a gente conseguisse ter resultados melhores. E aí, com o passar do tempo, a gestão meio que foi cansando da minha persistência e aí foi adquirindo uma coisa ou outra ali e tal. E aí, isso vai aos poucos mudando a cultura local. Não tô falando que isso não é minha realidade. Se não for só a minha realidade, você pode mudar a sua realidade agora. Não é isso. Seja você sua realidade. Seja você seu próprio eletroestimulador. Não é isso, gente. Não é isso. A gente precisa entender e fazer um planejamento. Então, como a gente faz um plano terapêutico para o paciente, a gente tem que fazer um planejamento para mudar uma cultura na UTI. Alguns estudos do Dale, por exemplo, falavam que a mudança de cultura para a implementação de um programa de reabilitação demorava 5 anos, né? Para mudar a cultura e implementar uma cultura de reabilitação na UTI de fato. Então, até para você implementar essa cultura na UTI da melhor maneira possível, você demora 5 anos. No artigo científico do melhor cara do mundo fala sobre isso. Imagina a gente num hospital onde a equipe não entende do assunto. Então, é devagar, você vai dando seus passos, mas você precisa começar. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que mostrar, você tem que questionar. E ao mesmo tempo, como eu disse, você vai ganhando créditos conforme você vai dando bolas certas, assim. E a equipe, confiando no seu trabalho, vai te dando mais liberdade para você colocar suas ideias. Vocês acham que a galera estuda 4, 5 anos já se forma preparada para trabalhar no TI? E aí que entra, né? Que momento que vocês pensaram em fazer uma pós-graduação em terapia intensiva? Com certeza, ninguém sai preparado da faculdade para atuar, principalmente na UTI. Obviamente, eu vou falar da minha área, né? Que eu posso falar com mais certeza. Então, até vou fazer um ponto aí nisso que você acabou de falar. Os hospitais normalmente contratam recém-formados que não têm alguma especialização para as UTIs e enfermarias? Sim. Não, pera aí. Não, contratam. Alguns locais, sim. Não, a Sim ou pergunta não? é, hospitais Não, sim. contratam? Contratam. Uai, não dá para pincelar a realidade. Mas é muito difícil, sim. Depende da região. Eu não diria que é muito difícil, não. Não, depende da região. Por exemplo, ficou- São Não. Paulo é difícil. Entendi. São Paulo é difícil. É difícil. Rio de Janeiro é muito difícil. BH é muito difícil. E quando eu falo muito difícil, é muito difícil. Pode ser que tenha algum hospital que tenha? Pode ser. Mas a gente tá falando do outlier, assim, total. Tá? Agora, aquela cidade onde não tem ninguém especializado, mas tem um hospital e esse hospital precisa seguir a RDC7 e tal, tem? Agora, eu vou te falar, do jeito que ele tá falando, parece que é uma cidade lá do interior. Então. Interior. Aqui no interior de São Paulo, 100 quilômetros de São Paulo tem isso aqui. Gente que acabou de se formar e daqui a um mês tá trabalhando na UTI. Tem, tá? Então assim, existe essa realidade, tá aqui do nosso lado. Ele vai fazer o mesmo trabalho que eu faço? Com certeza não vai. Provavelmente não. Ele não A vai menos que seja um fora da curva, como você falou. não vai entregar o mesmo resultado. Então, por isso que a gente, por exemplo, quando a gente pensou na nossa pós, a gente sempre teve um pouco pé atrás. Por exemplo, a nossa pós hoje é online. A gente teve o receio do online, porque a gente sabe da importância do presencial. Se dependesse de mim, todo mundo tinha vaga de residência com bolsa para ser treinado em serviço. Não depende de mim, não tem vaga para todo mundo, não tem em toda a cidade. Então, o cara que não tem na cidade dele, que ele não pode sair, o que eu posso fazer por ele? Eu posso entregar o melhor conhecimento possível para ele de forma online, com os melhores professores, que só acontece
online. Se a gente quisesse fazer essa pós presencial em São Paulo, também não ia funcionar, porque os professores não iam conseguir. Isso ia custar muito mais caro, o tempo do aluno ia custar mais, a estadia dele, a alimentação. Então, no online, a gente consegue pegar esse cara que acabou de formar naquela cidade, que precisa de conhecimento, que ele já está trabalhando, e ele precisa melhorar o atendimento dele e oferecer isso para garantir que ele, pelo menos, vai ter um embasamento para atender melhor os pacientes dele. E é por isso que ele tem acesso a um conteúdo com os melhores professores. Então, assim, já que você não consegue ter a pós no formato ideal, que você tenha com os melhores professores, os que mais entendem, os que melhor falam desses assuntos, para que isso transforme a sua ideia, isso transforme a sua cabeça e você, de fato, consiga entender aquilo que você está fazendo. Me pergunto assim, Guto, eu estou entre fazer essa pós presencial ou a pós de vocês. Qual eu faço? A presencial. Vá fazer a pós... Mas que presencial? Presencial, 3 encontros no ano? Que se for isso aí não é presencial. Pós-presencial você vai ficar um ano inteiro na UTI? Vai fazer essa, tá? Vai fazer essa presencial. Não, Guto, uma pós onde eu vou ter lá 2 encontros no ano, lá eu vou, às vezes eu dou uma passada na janela da UTI, me mostram aquilo ali, é um monitor de sinais vitais. Isso aí não é prática, pô. Sabe uma confusão que os alunos fazem muito? Pós-presencial na sala de aula com pós com prática. Entendi, Ah, sim. Os alunos confundem muito isso. A gente fala, gente, a pós-presencial na sala de aula é a mesma aula que eu tô te dando, só que você não tem direito a replay. É isso que eu ia falar. Pelo menos você pode assistir quantas vezes você quiser. Pode dar uma aceleradinha. Né? Você vai assistir quantas vezes você quiser. Na sala de aula é ali. Se você não tirou suas dúvidas, talvez você tenha a oportunidade de tirar ao longo da sua pós, mas acabou. É aquilo, talvez aquele professor não volte. Então, assim, pós dentro do hospital é uma coisa. Treinamento em serviço, prática, todo dia lá na beira do leito. Pô, perfeito. Cenário ideal. Agora, sala de aula e online são muito parecidos no sentido da prática, o que eu consigo oferecer de prática. O que a gente faz para tentar suprir a prática? Muito vídeo. Vídeo, foto, simulação, por exemplo, simulador de ventilação mecânica. Então, para tentar trazer aquela prática à realidade e mostrar para o aluno. Cara, é muito legal vocês trazerem isso com tanta verdade e sinceridade em falar entre o presencial e o teórico, digamos assim, o EAD, na área de vocês. Que realmente precisa de uma manualidade, acho que em todas as áreas praticamente, mas na de vocês com certeza é importantíssimo. Mas um país tão grande, né, de proporção continental, com tantas cidades, são quanto? Mais de 5 mil cidades só no país, né, e áreas remotas, precisa chegar esse conhecimento para mais pessoas, para não ter esse despreparo do recém-formado normalmente, né? Sabe por quê? Na faculdade vocês passaram um estágio no hospital. Sim. Qual foi o procedimento que deixou vocês mais nervosos lá no hospital? Aspiração. Aspiração. Aberta. A fechada era fácil. Mas esse é o procedimento de menor complexidade. Na verdade, Nossa, para mim... Eu fiquei muito nervoso porque era um negócio pra colocar aquela luva Eu tô sentindo estéreo. nervoso que ele sentiu na hora agora, cara. Ele tá real. sentiu na Cara, alma, a ali luva de- estéreo, cara. Tipo, ficava o professor, o familiar aqui. Meu, colocar, aí tu contaminou. Aí tirava. Mano, Isso. Tá, e se eu te falar que tem Não. uma NR que fala que você não precisa usar luva estéreo? Já no Os meu cara. caso, foi uma paciente que entrou em parada, o médico não tava lá, falou que não ia subir porque ele tava tomando o lanche dele. A professora lá meio desesperada, não sabia o que fazer, só falou assim, ó, Eita. ambusa devagarzinho aqui. Eu, devagar, João. Isso. Agora, E dá O um João meteu o desespero, ambu na cara. isso. No meu, né? Porque E para complicado. Para qualquer complicado. fisioterapeuta que você perguntar, vai ser igual. Eles ficaram super nervosos na primeira aspiração dele. Eu fiquei nervoso na minha primeira aspiração. Por quê? Porque a sua primeira aspiração. Agora, se você tá 365 dias dentro do hospital fazendo 8 aspiração por dia, no segundo dia, você não tá mais nervoso. Você pode ainda não dominar perfeitamente, mas você não tá mais Sim. nervoso. Então, a exposição ao cenário, ela que vai te trazer essa segurança. Eu já fiquei com residentes no plantão, 2 residentes, que a gente teve uma parada bizarra, que a paciente bronco aspirou, tipo, aquele cenário que você fala, meu Deus do céu. E eu lá mexendo, e as 2 paralisaram na beira da cama. Por quê? Porque elas não tinham a vivência de ser exposta a uma situação daquela. Elas não sabiam como reagir. Aí, enquanto eu fazia, eu falava assim, meninas, vem cá para vocês participarem, porque é isso, participando do procedimento, do processo. Aquele borra de café, aquela coisa Isso, que... borra de café Eita. que vertia, que fazia aposta na Um paciente. R2 da clínica tomou um banho do meu lado. Nossa. Porque ele não sabia que tava vindo, não deu tempo de avisar. Eu, já mais malandro, eu só fiz assim, ó. Já vem na E aí, esquiva quando eu olhei aqui, ó. pro lado, ele tava lavado de borra de café, assim. Eu falei, Nossa. ih, Então, por isso que a prática é importante, Cara porque dele. ela te
tira isso. Ela te deixa verdade. mais tranquilo. Só que quando eu não posso te proporcionar isso, e eu sei que você também não vai poder ir pro cenário que isso te proporciona, eu te dar o conhecimento teórico, te mostrar um vídeo, mostrar alguém fazendo isso, pelo menos te deixa mais tranquilo pro dia que acontecer com você pelo menos saber qual que é a sequência que você tem que percorrer, quais são as oportunidades que você tem dentro daquele cenário, para você não ficar perdido, desesperado, vendido ali no meio do caminho. Porque senão alguém vai te dar uma ordem e você vai cumprir a ordem. E assim, por mais experiência que você tenha, toda vez que você vai para um serviço novo, você meio que fica reticente pelas características individuais de cada serviço. E uma coisa que a gente fala mão é uma coisa que você pega em dias. 2 semanas, se você for uma pessoa muito experiente, 2 meses, se você não for tão experiente, mas mão de traquejo, de rotina do serviço é uma coisa muito simples. A mão em si, óbvio que tem as intercorrências, Lógico. que tem intercorrência que até hoje a gente que tem quase 2 décadas de terapia intensiva dá um frio na barriga, pô. Tava contando na nossa mentoria ontem lá ao vivo com os alunos uma intercorrência que eu tive. Eu já tinha mais de 10 anos de terapia intensiva e eu travei, cara, travei. Porque era uma intercorrência que você pode ter a experiência que for. Não é rotina. Mas você tem que ter a calma, você tem que saber o que você tá fazendo e aí vai dar certo, entendeu? Mas isso se você consegue se antecipar e conseguir prevenir que essas coisas aconteçam, vai ser um percentual muito pequeno dentro de todo o volume de procedimentos que você pratica. Agora, se você for um mau profissional que não consegue prevenir nada, você só vai ficar apagando fogo, né? A gente costuma falar que tem gente que é pé frio que é azarado. Que a pessoa é azarada porque é azarada mesmo. A pessoa é ótima profissional, mas ela entrou na UTI e caiu um meteoro na UTI. Pega a coisa mais difícil ali. Caiu um meteoro. É uma coisa assim, assustadora. Chove dentro da UTI. Agora, tem gente que é mão fria. Que é essa pessoa que ela sabe muito realizar procedimentos, mas ela não consegue entender o próximo passo que vai acontecer com o paciente. Então, ela não consegue evitar que isso aconteça. E aí, no final das contas, ela é só um bombeiro, onde vai apagando fogo aqui, apagando fogo lá, apagando fogo lá. Eu falo pros alunos, sabe aquele colega que toda vez que você vai pegar plantão, ele tá descabelado? Nunca é o Ivens, né? Mas assim, ele tá descabelado. Depende no sentido de descabelado, né? Cabelo bagunçado ou sem cabelo. E né? ele tá com aquela cara de... Meu Deus, foi um caos o plantão. Tem sempre um colega que te passa um plantão assim. E tem sempre um colega que pega o plantão desse colega, que demora umas 2 horinhas, organiza tudo Você e nunca passa... vai me ver assim. Descabelado? Não, Em qual sentido? Pode desmoronar o plantão. Você vai estar passa tranquilo. Suave. Você passa- Desmoronar você pra passa o quem, plantão né? tranquilo. Cara, é Pra assim, ó, você que não foi. Eu vou ficar aqui dentro 12 horas. Se eu entrar na pilha do plantão, quem vai ser prejudicado sou eu e os pacientes. Então, você pega o principal problema, resolve. Pega o segundo, resolve. Os problemas vão aparecendo, eles estão ali. Então, você vai resolvendo do pior para o mais tranquilo. Então, e aí é isso. E eu não tem aposto que fazer. você passa o plantão com um monte de coisa resolvida já. Isso, então você tenta resolver o máximo possível. Deu para resolver tudo? Legal, maravilha. Não deu? Continuidade. Aquela- Chega o próximo e continua. Aquela famosa frase é realmente proibida? O plantão está tranquilo? Não. Eu gosto E aí, quando não fala, não fala. Eu gosto Se de alguém tá desafiar. ouvindo o episódio no plantão agora, 3 pacientes pararam. Agora. Eu gosto de desafio. Às vezes eu Você ouviu mando... agora há pouco Manda. um problema, um barulho? Tu. Vocês Foi ouviram? na hora que ele falou. Foi uma sonoplastia? Seria ou foi coincidência? algum alarme aí? Foi o alarme dali? Pô. Gente, desculpa, eu tentei interromper, mas ele não tem limites. Essa filha sem limites mesmo. Você sabe que isso aí, cara, eu acho que se a gente fizer uma pesquisa, assim, eu sei porque eu tenho um post, um meme que mostra bem a ideia da galera por isso. Mas eu acho que é um puta viés de confirmação, né? Porque assim, as coisas estão acontecendo o tempo todo. Só que o cara só percebe quando? Quando o outro fala, pô, o plantão tá tranquilo. Aí que ele bota a reparo em tudo que tá acontecendo, né? Loucura isso, né, cara? É baita Muita viés gente de fala confirmação. disso. Muita gente fala São disso. as máximas, né? Tem que ir de meia pro plantão, não pode falar que o plantão não tá tranquilo. Tem a máxima da UTI, que é a lei de Murphy, né? Que se algo tem o mínimo de chances de dar errado, vai dar errado. Então são coisas assim, sabe? É lei de Murphy, cara. Ah, não vai dar nada. Manteiguinha não vai cair pra baixo? Vai. Vai dar errado. Não, vamos estubar aqui, se precisar, reentubar. Lei de Murphy. Lei de Murphy, cai o Ed Murphy vestido de Rasputin em cima do paciente, assim, ó. Mano, é Mas batata, aí, ó, velho. Aí tem um outro lado, né?
Que nem vocês falaram que, por exemplo, no domiciliar vocês estão sozinhos com pacientes e tal. Onde vocês preferem pegar uma intercorrência? Dentro de uma UTI ou dentro da casa de um paciente? Sem sombra de dúvida. Ah, que dúvida, né? Não preciso nem responder. Né? Então, assim, tem esses paradoxos também, né? Então, assim, pô, na UTI tem muito mais chance de acontecer, porque, óbvio, o paciente está mais predisposto pela doença. Mas, cara, eu nunca peguei uma intercorrência com meus pacientes domiciliares, espero nunca pegar, mas é aí que o bicho pega de verdade, né? Porque, Eu tenho medo de domiciliar por causa disso aí. pô, Nunca me aconteceu. Já te aconteceu alguma coisa assim? Não, desmaios máximo, sim. Desmaios. Sério? Já aconteceu. Mas seu ou do paciente? Do paciente. do paciente em seguida dele. Não, do paciente. Tem Não, mas que acho saber. que foi o máximo, assim, de coisa. Pô, eu já peguei um desmaio, cara, no hospital, na enfermaria, mas que foi bizarro, assim. Coloquei a paciente sentada na beira do leito, show de bola. Coloquei na poltrona, show de bola. Fiz exercício de pé, maravilha. Vamos dar uma volta no corredor. 5 metros que ela andou no corredor, eu conversando com ela, ela simplesmente... Pum, apagou. Desligou. Acabou. Eu falava com ela Caiu a fase. e a visão lá perdida, ela parou de se movimentar. Aí eu falei, vai desmaiar. Aí eu gritei pra enfermeira, me traz uma cadeira. Só que, veja, ela não tá, Não dá tempo. ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Até ela entender, minha única reação, fui pra trás dela, apoiei ela em mim e fui só escorregando, deitei ela. Beleza, não convulsionou, nada, porque deu tempo de deitar, não bateu. Aí, tranquilizamos, acordou, botamos na maca e levamos de volta pra cama. A primeira hipotensão postural que um paciente meu teve, o paciente tinha 2 metros de altura. Nossa! Eu segurava o paciente assim, ó. Pra deitar. Ainda bem que foi na beira do leito, né? Ah, Aí eu mais chamando fácil, o mais residente, fácil. ô fulano, me ajuda aqui. Caraca. O residente da medicina me ajudando a deitar o paciente, eu gritando, eu na cabeça do paciente, gritando pro residente ouvir lá no pé do paciente, né? Que eu era longe pra caramba. assim. E é nessa, cara, que a gente fala assim, ó, que tem detalhes que fazem a diferença. Porque o cara, quando ele nunca passou por essas situações, ou ele não tem muito repertório, ele tende a segurar o paciente aqui pelo lado, porque ele já tá do lado e ele quer segurar o paciente pelo lado, esse já paciente é. vai cair, ele não vai ter força para segurar. Verdade. Então você tem que ter já essas coisas, ó, quando acontecer tal coisa, eu posso usar tal procedimento. Então vai lá para trás, apoia ele, vai descendo devagarinho. Então isso evita um monte de problemas, né? Então é o tipo de coisa que você passa ali na aula da pós, por exemplo, e o aluno não esquece mais. Então ele já tem, ele usa o seu exemplo lá no Pra dia a poder dia dele. Né? aplicar depois. Até aproveitando a questão da pós, onde que eu encontro o link da pós de vocês? Tem na nossa bio do Instagram, então vai lá, @ivensgiacomassi ou @Augusto Cruz Fisioterapia. Vai ter lá o link lá para você se inscrever na nossa pós ou pedir mais informações, ou vai lá, manda um direct pra gente, que a gente responde também lá com todas as informações da nossa pós-graduação de fisioterapia e terapia intensiva. Às vezes você quer fazer, mas você tá com dúvida ainda, quer conhecer mais o corpo docente, o conteúdo programático, as possibilidades de pagamento, enfim. Chama no direct que nós mesmos que respondemos vocês. Isso é bom, ter esse contato direto, essa proximidade com o aluno e o potencial aluno, né? Gente, eu preciso só dar 2 recadinhos aqui antes da gente ir para o nosso encerramento. Lembrando que você que tirou uma foto, fez um print, em qualquer momento aqui, ou se não fez, volta um pouquinho, volta alguns minutinhos aí na sua barrinha, tira uma foto, um print, posta, marca @Fisio Sem Limites, Fisio Douglas Pulpo, Dr. João Mendes, Iven Giacomassi. É do jeito que tá, né? Iven Giacomassi e @Augusto Cruz Fisioterapia. Obviamente também @Passando Plantão Podcast. E também quero agradecer mais uma vez aqui a Next Avance, que já está aqui na nossa tela, inclusive está aqui o nosso QR Code, que é a nossa parceira, a nossa patrocinadora oficial, que ajuda você a entender melhor sobre a sua contabilidade, para você não passar nenhum problema com burocracia, nem com o nosso conselho, nem com o imposto de renda, nem, né, com a Receita Federal, para você ter tudo direitinho, recolher os seus impostos e não ter nenhum problema, porque sonegar é crime. Exato. Né? Excelente, João Mendes. Terrível. Mas você precisa se organizar. Então, vai aqui no QR Code, vai no link que está na descrição. Fala com a Ana Carolina, a contadora, e também com a equipe dela. Alguém lá vai te atender, te dar toda a atenção, tudo que você entender, tudo que você precisa e te passar tudo que você precisa e fazer um negócio bem especial para você. Tá bom? Gente, eu quero agradecer muito aqui a presença de vocês. Adoraria passar mais uma hora falando aí dos casos, como a gente fez lá no Passando Plantão também. Mas já fica o convite
convite para vocês voltarem Bora. de novo. E o Ricardo estará aqui junto com a gente pra Top. gente discutir ainda mais sobre a sobre a UTI. Brincadeira, galera. Podemos brincadeira. falar sobre o FISURESP Podemos também. falar tem sobre o problema. resto, tem por que problema, não? né? Eu quero problema. depois falar muito sobre os mitos e verdades, sobre o que é fake, sobre o que é verdade. Nossa, 8 horas de senhora. episódio. Isso aí é bom. Eu sei que eu serei cancelado, mas tudo bem. O Ah, não, que pode faz deixar parte. que o pessoal já cancelou a gente Não pode deixar pra eles? suficiente já. Cancela eles, A então. gente já passou por Eu só essa fase. pergunto e eles respondem. E agradecer imensamente vocês terem vindo aqui, ter esse Foi demais. espaço desse tempo de vocês para poder conversar um pouquinho mais sobre a área de vocês, tá? Desejo muito sucesso no Passando no Plantão. Com muita alegria ver vocês crescendo também, sempre levando o nome da fisioterapia respiratória, hospitalar, cardiorrespiratória e em terapia intensiva pelo Brasil afora, tá? E nós temos uma câmera especial aqui dedicada a vocês, para vocês passarem o recado que vocês quiserem, a mensagem que vocês quiserem passar o arroba de novo, sobre a pós de novo, qualquer outra coisa que vocês tenham ou façam, essa câmera é especial para vocês. Agora, quem quiser começar, vocês decidem. Não, vou começar porque ele é um cara de peso, né? Deixa que ele termine. Já mobilizou seu paciente hoje? Então, se você já mobilizou, comenta aí. Já mobilizou seu paciente hoje? Porque o paciente pode ficar parado na cama, né? Mas queria agradecer vocês aí pelo convite, pela participação aí. Obrigadão por abrir esse espaço aí pra gente. Convidar vocês a seguirem a gente lá no nosso Instagram, no Passando Plantão Podcast, Ivens Giacomassi, Augusto Cruz Fisioterapia. Não esquece de também se inscrever lá no nosso canal do YouTube. A gente já tá com mais de 180 episódios lá no Passando Plantão a essas alturas já. Isso é muita coisa, cara. Então Bom tem demais. conteúdo Não aguento mais. pra caramba, história pra caramba. Então cola lá. Inclusive tem episódio com o João, tem episódio com o Ricardo, tem episódio com os três. Tá Em faltando breve a com o gente vai Douglas, fazer só um o com do o Pupo. Douglas aí, pra Boa, ele contar exclusivo. mais da história dele aí. Ele tem que ir lá antes da gente migrar para outro formato. Então vai ter que ser rápido. Boa, só chamar. Só chamar. Só chamar que ele vem. Vai ter que ser rápido pra ele poder fechar a tríade, né? Fechar, bora? Boa. Bora, bora, só chamar. Então vamos ver isso aí já. Tá? Então valeu, galera. Obrigado aí. Gutão. Seja você seu próprio estimulador. Não, tô brincando. Gente, terapia intensiva ficou um pouco saturado aí no pós-pandemia. Muita gente meio que fugiu da terapia intensiva em vista de tudo aquilo que aconteceu nesses anos de pandemia. Mas entendam que trabalhar em UTI é algo que, na fisioterapia, eu acho que possibilita um sentimento muito diferente do que outras especialidades possibilitam. E eu não estou colocando acima, não. Acho que é só algo diferente mesmo. Essa participação interdisciplinar, essa participação num ambiente clínico, numa tomada de decisão mais ágil, com respostas imediatas, isso de fato é algo que mexe muito com a gente. E se você gosta, se você de fato sente que isso tem a ver com o seu perfil, se você gosta de algo com respostas imediatas e aquela interação e às vezes caos, como eu achei que o plantão da colega estava incrível e coitada, né? Eu acho que terapia intensiva pode ser uma coisa legal para você. Tá? Então, se você ainda não tomou sua decisão e você quer ir para terapia intensiva, coloca um copo de água em cima do seu celular que nós vamos orar por você agora. Mas brincadeiras à parte, vai lá conhecer a nossa especialização, vai lá, chama a gente na direct, vamos bater um papo, que eu tenho certeza que a nossa pós-graduação pode oferecer um novo rumo aí para sua carreira. Inclusive, se você é aluno dos meninos na FISO de pós-domiciliar ou do curso deles, atende domiciliar, cara, a UTI é um ambiente incrível que te prepara, te dá repertório para ir para o ambiente domiciliar também, porque você pega pacientes de diversos tipos, você usa técnicas lá dentro da UTI que você vai usar no domiciliar, você ganha confiança com as intercorrências, com a ventilação, com a aspiração, manipulação de paciente que está fraco, delírio, e você leva tudo isso para dentro do ambiente domiciliar também. Cara, são duas áreas que se complementam demais, né? Então, assim, dá pra gente fazer Uma fit, collab aí. Uma collab. né? Pô, legal demais. Ó, você que é nosso aluno já, vai lá e faz a deles também. Se você é aluno deles e tá aqui assistindo por eles, conheça a nossa também, tá lá no nosso link da Bi, também tá aqui na descrição do YouTube, do Spotify ou na plataforma que você estiver assistindo. Adquira 2 pós-graduações pelo preço de 2. Exatamente. Muito bom. Gente, obrigado mais uma vez, aquele brinde final nosso. Valeu, Diva. Valeu, gente. E Ah, até a próxima. Valeu. Valeu.